E hoje eu queria agradecer a presença aqui do Marlon, né? Marlon Fabiano, professor, mestre também, né? Mestre, cara. Graças a Deus, mestre. O sonho dele era fazer mestrado para brincar de um mestre mandou. Mestre dos magos, né? Mestre dos magos. Mestre dos magos. Tá ficando parecido, hein? Não tá? Já tá característico mesmo, né? Só faltou o gorro agora. Vou botar o gorrinho, esperar dezembro e já bota o gorro e tá tudo certo, né? Aqui o Daniel também, fundador da Devse. Eu não sei falar que não que você escreveu lá, não. O que é? Como é que fala? Desenvolvimento de soluções informáticas. Não, mas não estava escrito isso, não. Era outra coisa. Como é que era? Estava escrito TechSolve. Nossa, meu Deus do céu, Jesus. Resolução e tecnologia. Cada esses nomes gourmet, velho. É isso aí. Agradecer a presença do Daniel e o Greidson também, fundador do Apaixonados por Carro. É isso aí. Advogado, doutor. Estamos um mestre e um doutor aqui, Daniel. Não Mestre sou doutor. nada aqui A nesse meio gente aqui. Porra. Hã? O doutor aqui não é nada. Doutor é só apoio, né? Mas agradecer a presença de todo mundo aí. A qualidade da imagem hoje não tá boa, mas quando subir pro YouTube vai estar boa. E as próximas lives no Instagram vão estar ótimas. Então, esse é o primeiro. E já deixo o convite aqui com todos vocês novamente para a gente fazer um novo tema com qualidade. Qualidade porque, top. né, o Daniel tá doido para mostrar a beleza dele pros outros. Tô lindo, pô. Não é? Cadê a câmera O focando? HD. Cadê? O Daniel quer que foca a câmera dele. Ó. Foca a câmera. Mas Tem muito gente obrigado. bonita aqui, né? Só tá no planeta errado, mas É. cada um mais bonito que o outro. Mas aqui, nós vamos começar aqui esse bate-papo, falar um pouco sobre a mobilidade, né? A Plugou, ela veio aí para... A Flaviana falou uma palavra bonita ontem, hoje, disruptivo, né? Então, nós viemos também para ajudar isso no setor aí, né? Eu vou começar com o Marlon, né? Né, Marlon? Bora, partiu. Falar um pouco o que você tem achado dessa nova era de mobilidade, o que você tem achado do que as montadoras, né, estão vindo, o que você tem um pouco para falar para nós aí, Marlon? Cara, engraçado, né? Porque tá numa velocidade que a gente não esperava. Eu tava lembrando, antes de vir para cá, que nós viajamos há uns 2, 3 anos atrás, juntos, e nós estávamos na praia falando sobre os carros elétricos. E 3 anos atrás parecia tão distante o que está acontecendo hoje. Nós falávamos, poxa, será que vai vingar? É a terceira vez que os carros elétricos estão vindo aí. E a galera tá falando que vai morrer mais uma vez. João Gurgel do Amaral, lá nos anos 70, já tinha lançado o carro elétrico. E o negócio virou. Porque é impossível sair na rua hoje e não encontrar ou com um carro elétrico, ou com uma moto elétrica, ou com um ônibus elétrico em algumas capitais. Então, eu acho que já é uma realidade. Assustador. São Paulo já tem 1.000 ônibus elétricos. Deve ter mais ônibus que Belo Horizonte. Não sei quantos ônibus ao todo tem em Belo Horizonte, mas não sei. Mas na grande capital é perigoso. O que São Paulo tem de ônibus elétrico deve ser quase que o que Belo Horizonte tem de ônibus, né? A combustão. O futuro ele já é presente, né? Hoje a realidade do elétrico já não é mais para o futuro, ela já é para o presente. Então é algo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa realidade e sem sombra de dúvidas, né? A cada dia aumenta o desejo das pessoas em adquirir, em ter um veículo elétrico, não só pelo lindo discurso e necessário, né, do meio ambiente, do cuidado e tudo mais, mas pela economia também que ele proporciona. É muito mais econômico hoje se ter um elétrico do que um carro a combustão. E a tecnologia avança muito, né, Daniel? Sem dúvida. Você que está ligado Isso na tecnologia aí... Os carros elétricos para a área tanto de infraestrutura, no sentido de redes mesmo, e para a parte de software é indiscutível, né? Isso traz um avanço, afinal todos os carros vêm com tecnologias muito embarcadas, né? Hoje a gente tem essas facilidades. E quando se trata da situação que a Plugou traz, que é o carregamento elétrico, a gente tem essa questão dos postos hiperconectados, né? Afinal, tudo ali acontece através de uma transmissão de dados. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado para que isso funcione. Sem dúvida, os carros, não só os carros elétricos, mas a tecnologia no geral elétrica tem tudo a ver, né, com informática. Então... E o que você acha, Daniel, que está nesse movimento que está vindo aí de carro autônomo, carros elétricos autônomos, com IA, embarcada, com tudo isso? Cara, eu acho que sem dúvida vai vingar, né? É um futuro que, como o Greidson colocou, a gente está vivendo ele já se faz presente. Então a gente tem alguns modelos, por exemplo, da Tesla, a BYD também tem algumas
Alguns carros que já fazem toda essa leitura do ambiente. Muitas das vezes, se você pega uma estrada que está 100% mapeada, de fato você faz uma viagem de 100, 200, 300 quilômetros sem precisar tocar no volante. Isso é incrível e é a tecnologia, né? Lógico que existem alguns desafios quando a gente pensa em questão de segurança. Não que não seja seguro, mas qual seria a melhor decisão a ser tomada quando a gente está falando de segurança, pensando num cenário de acidente, porque pode acontecer, né? Então, hoje tem esse lado. Mas esse ponto é interessante, porque a nossa legislação brasileira, ela ainda não permite, por exemplo, um carro com uma condução 100% autônoma, né? Hoje nós temos os carros semi-autônomos, que já ajuda de uma forma fantástica aí no dia a dia. E nos ambientes controlados, né, como mina, por exemplo, já é uma realidade, vamos dizer, desde 2014, 2015, as minas já 100% com caminhão autônomo, né? Ou seja, reduziu a exposição do empregado, na maioria das vezes aí, ao risco, diminuiu a quantidade de acidentes, aumentou a produtividade, melhorou o consumo, né, de combustível e o consumo de pneus. Então, o quanto que uma condução autônoma ela proporciona economia também. Então, quando nós falamos de tecnologia, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, eu acredito que até os acidentes eles vão diminuir significativamente. Sem dúvida, quando isso de fato virar uma febre, né? Porque ainda vai chegar esse momento, assim, a gente espera. Afinal, tecnologia é dados, né? E um computador é a melhor forma de se interpretar dados. É verdade. Pra processar. Pô, gente, só relembrando aí o pessoal que está chegando, tem como diz os outros, né? Audiência rotativa, né? Nós estamos hoje na primeira live, estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, mas é assim, gente, engenharia é assim mesmo, é na raça. E depois nós vamos fazer uma outra live também no YouTube e agradecer aí. O Rodrigo pontuou aqui que o áudio não tá legal, tem algum retorno, acho que era meu telefone que estava aqui. Dando retorno. Eu já zerei, depois podia falar se melhorou aí o áudio aí, mas é isso aí, pessoal, aí vai mandando também aqui, que nós estamos de olho aqui no que vocês estão mandando, e para nós é muito importante a gente falar sobre esse assunto, mas agradecer todo mundo que está ouvindo aí. Marlon, você como docente, o que você enxerga sobre essa questão da evolução da mão de obra? Porque o que acontece? Hoje, a cada dia, está tendo menos mão de obra. Hoje está difícil você formar profissionais. E o que eu tenho visto bastante? Muitas pessoas migrando para motorista de aplicativo por falta de opção do seu próprio ambiente de trabalho. Então, estou indo motorista de aplicativo. E a maioria desse público tem optado para ir para a mobilidade, né, para o carro elétrico. E é interessante demais esse movimento, porque é um movimento pensado, que é um movimento financeiro, né, porque a pessoa tem que fazer uma conta. Né, assim. Então, dentro da administração, se fala muito sobre planejamento estratégico. Planejamento estratégico das empresas ou das pessoas que querem empreender tem como principal objetivo criar um diferencial competitivo. Vamos pensar aqui no motorista de aplicativo, por exemplo. Qual que é o principal custo que ele tem? É o combustível. Vocês concordam comigo? Sem sombras de dúvida. Tem a depreciação do veículo, o seguro. Cara, tá tudo na conta, mas o combustível é o principal custo. Vamos pensar que o planejamento estratégico dessas pessoas está em diminuir o custo com o abastecimento. Aí eu volto a pergunta para você. Eu acho que você até fez um vídeo outro dia fazendo um paralelo entre abastecer um tanque completo com gasolina e encher uma bateria com uma carga completa. Se eu não me engano, R$40 para rodar 300 km. 70, né? A conta que a gente fez, R$70. R$70 para rodar 300 km? 300. Isso, assim, na verdade, essa foi uma conta dentro do nosso hub, né? Mas quando uma pessoa ela coloca na sua própria casa, abastece, o quilowatt é mais barato, aí dá os R$40, mais ou menos. E se ela investe numa usina solar, por exemplo, está dentro do CAPEX da usina, né? Então, vamos pensar que não precisa ser especialista, não precisa ser nenhum administrador de empresas para entender que os veículos elétricos, para quem faz aplicativo ou para quem tem uma usabilidade interessante dos carros, que vale muito a pena em relação à economia de combustível.
E aí vamos mais uma vez pensar nesses motoristas que já estão utilizando carros movidos a bateria, que eles criaram um diferencial competitivo em relação aos outros motoristas. Então eles conseguem aceitar corridas que outros mais apertados de margem, exatamente, não aceitariam e ainda assim ter um markup, ter um retorno financeiro ali sobre aquela corrida. E tem um fator interessante também, que é a manutenção, né? Que o carro ele não tem essas trocas de óleo, não tem pastilha, correia dentada. A pastilha até tem, mas gasta muito pouco, porque a regeneração do motor faz com que o carro já freie de uma forma automática. Sabe o paralelo que eu faço? Parece que assusta um pouco ainda as pessoas quanto à manutenção. Mas vamos pensar, eu tenho 36 anos de idade, então eu vi um pouquinho ali da transição dos carros movidos pelo sistema de carburação para injeção eletrônica. Eu já limpei muito carburador, cara. Vamos pensar que quando os carros com injeção eletrônica estavam chegando, as pessoas tinham um receio. Poxa, mas o bico dizem que entope, tem que ter um aparelho para rastrear. Vamos pensar nos dias de hoje um carro movido a combustão que não seja por injeção. É só para os apaixonados de carro mesmo, né, Greito? Exatamente. Apaixonado por carro e entusiasta dos antigos ainda. Verdade, porque quem tem um Fusca duplo carburador. Inclusive, hoje já fiz aquela limpeza nos 2 carburadores. O carro, estou aqui cheirando óleo. Óleo e WD-40. Bom, mas eu acho que essa discussão ela é interessante, né? Hoje, para mim, essa resistência ela já tem... ela já está se rompendo. Haja vista a quantidade de carros elétricos que nós vemos. Itabira hoje já é uma realidade, por exemplo, diferente de outras marcas, né? Eu vou mexer aqui com o Pablo um pouquinho, né, para falar do Peugeot. Mas hoje deve ter mais carro elétrico em Itabira do que alguns modelos de Peugeot rodando na cidade. Né? Sempre tem que pôr um com certeza. Não, mas um abraço pro Felipe, já dominou. Um abraço pro Felipe. Faz parte. Mas eu digo a própria questão da resistência. Eu vi muito isso. Eu sou o mais velho aqui da mesa, né? Eu assisti os Jacksons. Eu assisti os Jacksons na minha época de criança. E eu vi e percebi, né, ao longo dos anos o quanto que a resistência, às vezes, ela demora um pouco para se quebrar, principalmente com tecnologia que vem de fora. O carro de injeção, no Brasil, ele é uma realidade, podemos dizer, recente, mas lá fora já era algo muito comum há muito tempo. E aí, voltando na própria Peugeot, a Peugeot, se você pegar modelos 95, né, 94, né, os primeiros 206, já eram carros extremamente tecnológicos. Ar-condicionado digital. Digital, ar-condicionado Dual-zone. Em todos os veículos, né, já era uma realidade, airbag, ABS, né, o carro com uma central que já registrava todas as ocorrências do veículo. Então, assim, era já uma realidade. Isso para competir com o quê? Com os carros que eram da época. Vamos pensar no Fusca, né, que rodava, no Chevetinho, né, no Monza, que já era um carro top, mas carburado. E aí, quando vem tecnologia, a primeira reação das pessoas é a estranheza. Negar, né? É negar. E essa evolução ela foi acontecendo. Hoje não se fala mais, né, nessa diferença aí do carburado para a injeção. Né? Ninguém quer mais o carburado. Pelo contrário, as pessoas estão pegando os carros antigos e colocando o sistema de injeção. As pessoas estão pegando os carros hoje, que recente agora eu recebi um vídeo lá no Apaixonados por Carros, de um Fusca elétrico. Né? Os criadores... Fala isso alto, não. Adaptaram lá o motor os elétrico... Os puristas ficam arrepiados. No Fusca. Né? E tem um outro agora que está transformando um Chevette, né, para o motor 100% elétrico. Agora, essa questão do carro elétrico, acho que nós temos que agradecer muito ao motorista de aplicativo. Sabe por quê? Como que funcionava as tendências, né? Quando chega um produto, primeiro chega para a classe alta, né? Os mais, né, ricos e tudo mais. Depois aquilo começa a ter um custo mais baixo, aí a classe média ali adquire, depois vem ali as classes mais baixas ali adquirindo. E até que isso se torne uma realidade, até que, vamos dizer assim, a moda pega, leva um certo tempo.
Agora, o carro elétrico foi muito rápido. Mas por quê? Porque o que tem de motorista de aplicativo migrando para carro elétrico, então o que acontece? A pessoa ela, custa ter um contato com o carro elétrico, custava, né? Aí simplesmente vai em algum lugar, chama o Uber, vê um carro elétrico. A pessoa, como assim? Aí já começa a abrir a mente, olha, tá acontecendo as coisas, né? E tudo mais. E quando as pessoas começam a palpar a tecnologia, fica muito mais fácil. Quando eu comprei o carro da Flaviane, elétrico, 2 ou 3 anos atrás, alguma coisa assim, todo mundo me chamou de doido. Eu falei assim, que você é louco. Comprar um carro 100% elétrico, mas como assim? Se acabar a bateria, o carro para? Só é assim como se acabar a gasolina, o carro para. E você vai carregar isso onde? Onde tiver tomada. Então, assim, é mais fácil achar tomada do que achar gasolina. Então, parecia aquele elefante branco, né? Aí hoje eu vejo esse tanto de carro elétrico rodando aí, eu fico muito feliz. Mas tem um ponto que é interessante, Pablo. Eu concordo, né? E o motorista de aplicativo, ele popularizou dentro dessa primeira etapa de aquisição e realidade de carro elétrico, essa realidade que nós vemos hoje. Mas em 2017, mais ou menos, 2018, eu morava em Vitória e lá tinha um aplicativo concorrente do Uber, por exemplo, e da 99, que uma característica do aplicativo era uma exigência que todos os motoristas utilizassem um carro híbrido. Então ele tinha que ser no caso, né? Vamos pegar os primeiros aí híbridos, né? O Fusion e o Prius. Então era muito Prius, tinha muito Prius. Em 2010 já tinha Fusion híbrido, eu acho. O Fusion eu acho que não, mas o Prius com certeza ele já vem de uma realidade aí já... Híbrido. Híbrido. Eu acho que aquele Fusion quadradão... Não, eu acho que o Fusion só a partir de 2011, 15 2012, mais ou menos, que já é a versão híbrida dele. Mas o Prius realmente, eu acho que começa ali em 2010, se eu não me engano. Isso. Motor a combustão, mais um motor mais um elétrico, que carro ajuda na híbrido. produção. Aí, Isso. 2010. 2010. Fusion também? Fusion. O primeiro Fusion híbrido do Brasil foi lançado em 2010. Não estou ruim de memória, não. A memória tá boa. Mas isso era uma realidade, por exemplo, muito distante da maior parte dos compradores de veículos. Tanto que houve aqui até uma dúvida aí quando que foi essa primeira geração. Né? E nesse momento agora, o que nós estamos vendo é algo meio que inverso. O carro elétrico ele passou a ser uma realidade de qualquer pessoa que deseja ter um carro dentro daquela proporção que ele já tinha interesse de comprar. Olha, vou comprar um carro popular, né, aqui no Brasil. Então vamos pensar nas categorias de carro popular. Quanto que vale um carro popular hoje? O conhecido popular, né? É uma faixa aí de 80, 90, tem carro aí de 100 mil reais que está sendo chamado de popular. Nossa, isso a 126 mil. Isso é assustador. E aí, quando nós falamos em popular, vamos só lembrar aqui que não é para grande população. É o que tem mais à disposição dentro do mercado, né? É o que está sendo mais visto na cidade. Então, esse carro é popular. Pode ser um carro de 200 mil reais, mas se ele for vendido aí de forma exacerbada, ele vai se tornar um modelo popular, né? Então, um modelo que muita gente tem. Mas dentro dessa gama aí, nós temos hoje veículos elétricos que custam o quê? Menos de 100 mil reais? Tem o Kwid, né? 93 mil. Pois é. Kwid no asfalto, antena pro alto. Tem uma comunidade aí do antena pro alto, mas o Kwid fizeram um facelift. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Acho que com pacote Adams já... Só melhorar a autonomia e a velocidade da recarga, né? Verdade. Pois é, mas é uma realidade hoje. Então, se você pensava em comprar um Argo, que deve custar aí, sei lá, 80 mil, talvez, 80 e poucos mil reais, um Mob hoje deve estar custando o quê? Uns 70 mil reais? Vende Mob ainda? Vende Mob. Eu acho que todo mundo que neste momento vai comprar um carro zero, seja ele popular, médio ou de luxo, ele vai em algum momento... Se ele não fez, ele vai fazer a conta de olhar um elétrico. Isso aí. Se ele não fez, ele vai fazer essa conta. Vários estados estão zerando
o IPVA para carros elétricos e híbridos. Né? Agora, mais uma questão aí. A Flaviane falou a palavra lá. Qual que era? Disruptivo. Disruptivo. Olha, palavra maravilhosa. Bonito. Porque olha só. E mais legal, estava se referindo a mim. Então, porque o Pablo foi muito... Me ajudem a falar. Eu tô... Disruptivo. Disruptivo. Porque ele comprou um elétrico da Peugeot, né, pessoal? Ele é sonhador. Louco ele é e sonhador. Essa paixão é antiga, Graças a Deus. entusiasta. Era duas coisas. Mas olha- É o que tinha e o que o dinheiro dava. Olha só, a galera tá realmente tendo que ter essa percepção mais aberta, porque vamos pensar que as principais marcas que dominam o mercado hoje de elétricos são marcas chinesas. São marcas chinesas. A BYD talvez lidere o mercado Brasileiro com uma certa Não, folga. mundial, perdão. A BYD Volvo é aqui no mundial. Brasil tem uma presença, mas aí a gente está falando de carros de alto padrão. Então, na hora de comprar esses carros, as pessoas estão saindo de marcas que eram extremamente populares no sentido de confiabilidade. Honda, Toyota. A BYD já é a quarta força do Brasil hoje. Estão escolhendo marcas como o BYD, por exemplo. Então, tem que ter... E a Eu BYD, adoro né? carro. Eu acompanho o carro. Eu já não estou conseguindo acompanhar tanta marca, tanto modelo que Nós tem falamos lançado. isso essa semana, Assustador, né? ué. Eu não sei o nome de todos os carros hoje. Antigamente a gente disputava para ver quem sabia o nome de mais carros, né? Então a gente sabia quase todos que tinham. Hoje é tanta opção, tanto carro que... E tem marca e submarca. Isso aí. Por exemplo, a GWM, dentro dela tem a Hora, que dentro também tem a Aval, que dentro tem a Tank. É isso aí. Agora, E cada um é uma marca. Assim, gente, que loucura. Aí dentro de cada marca tem um modelo. Então ficou difícil, complicado. é difícil. queria até perguntar para o Daniel, porque olha só, a China parece que virou uma chave para a produção dos carros elétricos, né? De focar nos carros elétricos há 10, 12 anos atrás. E eles criaram, para mim, um diferencial competitivo em relação a outras grandes marcas. Dá para confiar nos produtos chineses, Daniel? Assim, Sem tecnologia, dúvida. padrão de qualidade? Porque tinha um receio, né, Pablo? Que a gente fala, veio da China, foi fabricado na China, é uma cópia, Isso- não é legal, é similar. Isso na época que você amarrava cachorro com linguiça, né, Daniel? Sem dúvida. Hoje, a grande parte da produção mundial de tecnologia ela vem da China. Inclusive, as grandes empresas hoje fazem um esquema muito interessante, que é, por exemplo, se você pega a Apple, toda a produção da Apple é terceirizada, e é terceirizada por fábricas chinesas. O mesmo acontece hoje, por exemplo. E o mais com a legal LG. é que essa fuga primeiro veio para custo. Para custo. Hoje já não é. Hoje é pra qualidade. E qualidade é um diferencial, querendo ou não. os Qualidade caras com são custo, com né? Porque os custo, caras cara. conseguem produzir qualidade com custo baixo, né? E uma mão de obra que entrega, que é incrível. Mas o vamos poder pensar dele. aí, hoje, um Volvo, por exemplo. Salvo engano, todos os Volvos hoje são produzidos, né, efetivamente, são montados em diversos países, mas ele é produzido efetivamente na China, ou pelo menos boa parte dos seus A componentes. Geely, né? A Geely É é produzida proprietária da Volvo, né? Uma chinesa. É uma empresa A chinesa. Chevrolet trouxe esse eu Spark. falo Spark, que é quase que um jipinho ali bem quadradinho, mas é a cópia de um produto dela O uma marca projeto ele é chinesa. chinês, né? Então eles só colocaram ali os adesivos de fato, né, os emblemas da Chevrolet, uma rede de assistência, mas é um produto absolutamente chinês. Ô Marlon, e entrando um pouco dentro do tema, né, do nosso bate-papo aqui, acaba que, né, o tema é mobilidade no geral, mas a gente, né, queria falar um pouco sobre o comportamento das empresas, né, o papel das empresas no geral para esse momento, né, que nós estamos vivendo, porque a gente sabe que todos os dias as empresas elas têm que se reinventar para ela se manter viva, né? Então, assim, aí a gente fala assim, a gente tem que fazer, a gente preocupa um pouco menos de se atualizar. O que você acha que as empresas, né, os segmentos que você acha que tem que ficar atento a essa transição? Olha, são dados, tá? Nós temos principalmente as empresas neste momento que trabalham com logística que estão migrando fortemente para uma mobilidade elétrica. Mercado Livre, Mercado né, Livre Correios. anunciou em 2025 que quase 500 carros seriam carros elétricos. Mas quem lidera aqui no Brasil com uma logística e frota elétrica é a Ambev. Tem um número gigantesco de veículos, de caminhões elétricos, né? Então, eles já fazem uso, utilizam do mecanismo elétrico para movimentar as cargas. E vamos pensar,
nas rodovias do Brasil, o maior fluxo é de carga. Produto que está sendo levado de um estado para o outro ali para escoar a produção. Se essas empresas começam a utilizar os veículos elétricos, por exemplo, vai criando toda uma infraestrutura para nós, às vezes, usuários finais, termos a tranquilidade de abastecimento, por exemplo. Surreal, né? Agora, mais uma vez, as empresas elas escolhem não só por uma questão ambiental, tem a questão do custo. Então, elas vão contabilizar lá, olha, o quanto é melhor utilizar um veículo elétrico para os nossos carros. Sair fora do rodízio, né? Também. Exemplo, São Paulo que ali, é uma você realidade tem... de São Paulo. IPVA também, você sai fora em alguns estados, né? Essa característica, ela da utilização, ela vai se moldando de acordo com a região. Talvez num país desenvolvido, um país de primeiro mundo, ele vai migrar pela consciência, né? Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, por exemplo, ele tem dois patamares ali, né? Hoje você tem as empresas que estão aí brigando e lutando para crédito, né, do carbono, por exemplo, carbono verde. ESG. Exato. E tem a própria questão financeira, a questão do custo. Então, hoje, se você pegar a grande massa brasileira, por exemplo, a maioria que opta por um carro elétrico ou um carro híbrido, ele vai pelo custo mesmo. Ele vai fazer uma conta e vai falar, é mais vantajoso para mim ter um carro elétrico do que ter um carro a combustão. Essa é a realidade. Isso, eu penso, né, que de acordo com a realidade de cada local, ela vai se moldando àquela cultura da própria evolução e necessidade, né? Uma coisa que eu acredito também, que reforça isso que você está falando, que é uma das teses que me fez acreditar no carro elétrico no Brasil. Ah, mas lá na Europa tem muito menos. Mas e nos Estados Unidos também não. Mas sabe por quê? Porque o americano e o europeu às vezes não se preocupa com o preço da gasolina. E qualidade. Sabe, Brasil, quando você vai comprar um carro, antes de você perguntar o preço, o que você pergunta? Quanto que faz por litro? Primeira coisa, você acha que o americano ele chega na concessionária da GM, na GMC lá, aquelas V8 biturbo, e perguntando assim, quanto que esse carro consome? Não. Ele está preocupado com o produto, né? Quanto que é o custo para manter esse produto? Quando ele preocupa com a autonomia do carro, ele quer saber o tamanho do tanque. Exatamente. Para ver se, olha, esse carro vai me dar uma autonomia de 500 quilômetros, qual que é o tamanho desse tanque? Exatamente. Ele não está preocupado com quanto que vai gastar para encher o tanque, Perfeito. não. Agora aqui no Brasil não, é ao contrário. Primeira régua, cabe no meu bolso? Cabe. Segunda régua, quanto que consome? E é motivo de venda, não vendi. Por que você vendeu o carro? Não, que carro bebe demais. É isso aí. Então, o carro elétrico aqui no Brasil faz todo sentido porque ele resolve esse cenário. É isso aí. Eu achei interessante outro dia, para quem não sabe, nós temos a Plugou e temos também a On Energia. Eu achei muito interessante, a gente falando começando por empresas, né? Uma pessoa ligou aqui que ele estava abrindo a empresa dele. Sabe de que era a empresa dele? Motorista de aplicativo, a empresa era ele. Olha a mentalidade. Que ele falou assim, olha, estou fazendo um planejamento financeiro aqui do custo do carro e uma usina. Porque no meu CAPEX da minha empresa, o que eu vou investir é o carro e a usina. Porque faz sentido para mim trabalhar de aplicativo eu tendo a usina. Então ele veio aqui, orçou a usina, orçou o carro, foi no banco, pegou o empréstimo do carro e da usina e montou na casa dele. Eu achei assim tão vamos fazer inovador. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Hoje, uma usina residencial, ela ficaria mais ou menos quanto, assim, por alto? Hoje a partir de 12, 10 mil, você faz uma usina de 1.000 quilowatts, aí uns 20 mil, sei lá, algo assim. 20 mil reais. Um carro elétrico hoje, para quem tem um perfil, por exemplo, de utilização urbana, como é o caso dos motoristas de aplicativo, se ele rodar aí, se ele gastar em média uns 1.200 a 1.500 reais por mês, com quanto tempo que ele paga uma usina dessa? Um ano. Um ano e pouco. Um ano e pouco, um ano e meio no máximo ele paga. A partir de um ano e pouco, ele pode considerar que a usina ele já ganhou. Né? Ele já é lucro para ele o abastecimento dali para frente, né? A recarga dali para frente, fechou a conta. Dali para frente ele está começando a pagar o quê? O carro. Exatamente. Né?
Então, numa conta simples, é muito mais vantajoso. Por isso que o motorista de aplicativo hoje ele tem cada vez o que faz conta. Né? O que não faz conta, ele ainda continua insistindo naquilo que... Na combustão. Não, preocupando se a gasolina é adulterada, E esse é um teor ponto... de álcool, não sei o quê. Né? E esse é um ponto interessante que passa um pouco de forma sutil, que é a questão da qualidade do nosso combustível. Quando a gente fala de mobilidade, quando a gente traz isso para a energia elétrica é uma só. Né? Então, é lógico que eu acho que ainda existe muito aquele receio quanto à produção das baterias, a questão de se a bateria explode, se ela não explode, qual que é a qualidade, né? A durabilidade de uma bateria, mas... Por outro lado, de forma sutil, você simplesmente abona essa questão dos combustíveis. Você não vai ter mais com um carro elétrico, você não tem aquela preocupação se você, de fato, está tendo ali uma energia boa ou uma energia ruim. Isso não existe nesse fator. Né? Mas, nesse momento, esse próprio custo, né, com relação que era uma preocupação, né, com relação à duração de bateria, substituição, valor e tudo mais, é o outro custo que também está caindo. Quando a ON começou com energia elétrica, quanto que era para colocar uma usina dessa de 14, 15, 20 essa mil off-grid? Eu lembro que eu vendi a primeira usina nossa, era para 300 quilowatts, se eu não me engano, foi tipo 50 mil reais. Eu lembro assim, era muito dinheiro. E assim, e não é porque a gente ganhava bem, não. Na verdade, a margem era pior. A gente fazia só para fazer, para ter a primeira, para incentivar o vizinho a fazer também. Então, as coisas vão caindo, né? E o que proporcionou a queda no preço? Escala. Simplesmente escala. Ou seja, quando você tem uma produção muito grande, né, e mais produtos no mercado, consequentemente, você consegue diminuir o custo, né? E o acesso. E o interessante é que os carros elétricos, eles, além, né, da produção em massa agora, que também está ajudando, contribuindo para o custo do carro, tem uma quantidade de peças e periféricos muito menor do que os carros a combustão. E isso faz com que o produto fique mais barato. Eu acho que esses dias eu estava conversando com você e a gente falava sobre os carros elétricos que estão aí, comparado com os carros a combustão, entregam mais por menos preço. São mais baratos. O próprio veículo lá da Chevrolet, o Spark, né? Um veículo de 150 mil reais. Até outro dia nós tínhamos veículos que eram veículos populares que custavam quase 150 mil reais, né? É isso aí. E se você entrar hoje nos principais sites, né, e aplicativos de compra, por exemplo, e pesquisar sobre uma bateria, você já vai achar bateria aí de carro, né, com preço muito mais acessível. Eu vi outro dia a bateria de BYD 19 mil, 20 mil de retirada, né, de carro. Sim. Então, já é uma realidade. Agora, imagina isso daqui a 3 anos, 4 anos. Então, assim, você vai comprar, né, tirar uma bateria do seu carro que já chegou ao final da vida útil e colocar uma outra bateria renovada, uma bateria, né, com uma vida ainda prolongada, de uma forma muito mais simples. Então, essa realidade é outra realidade que vai chegar. Então, essa outra preocupação do custo da bateria, do custo, né, desses periféricos, aí, cada dia que passar, ela vai diminuindo dentro da nossa realidade hoje. Agradecer algumas pessoas que estão aqui, ó. O pessoal pode ir participando aqui, tá, gente? Mandando aí. Tem a Lorena ali, a Flaviane, que estão de olho aqui nos chats aqui para ver se tem alguém. Vai entrar com qualidade alta no YouTube depois. Vai entrar com qualidade alta no YouTube? Isso. Vai. É isso aí, ó, pessoal. Quem quiser ver, né, o Daniel com a imagem melhor, né, ver a beleza do Daniel, vai ver no YouTube. Hoje nós estamos um pouquinho embaçado aí, mas vai subir. As próximas vai estar ok. Agradecer aí a Sara, a Dona Maria tá de olho aqui, hein, Gretz? Pois é. Aí, ó, Itabira, muita treta. Tá de olho aqui para ver se vai sair alguma treta. coisa. Será que aqui, vai ter uma treta aqui? Meu Deus do céu. Alguém vai dar uma cadeirada, né? Veículos a combustão versus elétricos. Né? Misericórdia. Já pensou, parecia lá em Itabira, muita treta. Carro elétrico. Não, misericórdia. Aqui, ó, DWF. O seu primo lá, ó. Darlan, um abraço pro Darlan. Parceiraço de sempre. Entusiasta de veículos, inclusive, né, Grede? É isso aí, gosta muito. Tá no sangue da família Barcelos. E ele é Barcelos também? Barcelos também. A Jéssica Rodrigues. Quem é a Jéssica Rodrigues, hein? Jéssica é a digníssima, né? Minha amada, querida esposa. Ó. Aí, ó. Nossa, Deus do céu, hein?
O Robson tá ali. O Robson tá vendo 2 vezes. Ao vivo Ao e vivo. presencial. Ao vivo. Horizonte Madeireira. Isso, Novo Horizonte. Isso aí, ó. Muito bom. Lina Gregório também está aqui com a gente aqui, ó. Gente, muito obrigado. E tá tendo, eu tô vendo que tá alterando a quantidade de pessoas. Nós estamos aprendendo, viu, gente? Não tem nenhum blogueiro aqui, Primeira não. vez para todo mundo. Primeira vez para todo mundo aqui. Tá tudo certo. Se vocês quiserem participar, mandar qualquer comentário aqui, reclamar, pode também, viu? Mas vamos seguindo aqui. Ô, Daniel, e dentro da sua atuação, né? A Devs, ela atua nessa questão de segurança, da parte de informática, como é que fala? De dados, informação. Gestão completa da TI, né? Hoje a gente faz esse trabalho de fato, trazer soluções em tecnologia independente de qual seja o tipo de negócio. Afinal, a tecnologia ela é um pilar de todos os negócios. Hoje, se você não está dentro da tecnologia da informação, basicamente você não tem um negócio. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Isso é uma coisa até geral, nem é só para carro elétrico, não. Agora é uma questão minha mesmo, curiosidade. Você não acha que esses caras ficam gravando tudo que a gente está falando, fazendo? Aí, ó, Itabira é muita treta de olho. Ó, empresa de mobilidade de Itabira e fala que existe vazamento de dados. Né? Estão espionando. Cara, mas então, você entendeu? Isso entra um fator muito interessante, porque assim como nos carros elétricos, como nos dispositivos também, você sempre vai aceitar um termo de uso. Toda tecnologia embarcada, ela exige, né? É obrigatório hoje ter esse termo. Ele se chama EULA. É um termo de simplesmente um aceite. Então, hoje uma fábrica, a partir do momento que ela cede ali, vamos supor, um carro elétrico hoje, todos eles você vai entrar, ou no BID mais simples que seja, você vai ter um painel lá, um tablet gigante com as funções do carro. A primeira configuração é justamente aceitar os termos de uso. E dentro do aceite dos termos de uso, existe a coleta de informações. Pois é, cara, olha que loucura. Agora, isso é para qualquer carro, né? Para qualquer carro e qualquer dispositivo, mas dentro dos carros muito isso louco, cara. Está se tornando comum. Então, você imagina, ó, vamos pensar aqui, vamos criar uma polêmica aqui. Bom que polêmica dá ibope. Vamos lá, Itabira, muita treta. Vamos lá. Polêmica. Vamos pensar, gente. Imagina hoje com essa questão de IA, que você joga um negócio na IA, com 1 segundo ela lê um livro. Vamos dizer assim. Imagina a quantidade de conversa, de informação o mundo inteiro tá mandando ali dentro do carro. É um big data, né, cara? A gente tem excesso de informação. Na verdade, hoje em dia, a quantidade de dados que são coletados não é possível a gente filtrar em tempo real. Então, levam-se anos. Se você pega o ChatGPT, que é uma IA, o ChatGPT em sua versão atual, ele ainda está filtrando dados de 2023. Que isso? É uma massa muito Aí vai vir os computadores quânticos que vai resolver isso aí, né? Tem muita especulação, né, no mercado. Então, né? mas vamos lá. É uma grande corrida tecnológica. E se, olha pra você ver. Aí tem lá, nós estamos no carro lá, e eu vou e falo com minha esposa assim, nossa, podia ter, não, queria uma camisa vermelha, assim, assado. Aí uma outra pessoa fala também, aí do nada, alguém fala assim, gente, tá precisando lançar um produto aí, camisa vermelha, que o mundo todo tá querendo uma camisa vermelha. Tô dando um exemplo, sem dúvida. Porque você consegue filtrar a demanda mundial. Isso hoje, querendo ou não, já acontece através do celular, né? Quem nunca pegou o celular, igual a gente vai falar aqui, ó, BID, daqui a pouquinho tá aparecendo um comercial. Querendo ou não, hoje a coleta de informações é justamente para isso. Só tá aparecendo banco oferecendo empréstimo. Não somente para melhorar o que está sendo servido, a tecnologia que está sendo servida. Lógico que a coleta é importante para você justamente prevenir acidentes, melhorar a autonomia, melhorar a mobilidade em si, quando a gente se trata do assunto de carros. Mas também existe um mercado financeiro, né? Um mercado de marketing, onde a gente tem que ter novos produtos. Afinal, então, mas você não acha circular. Que futuramente, voltando ao assunto que eu te puxei, vai ter que ter tipo uma Devs que ajuda a controlar a informação que o carro capta. Imagina, você tem o seu computador. Não, com certeza. Imagina você está no seu computador. Aí você tem lá vírus, não sei o que lá, que pode invadir seu computador lá. Esses carros hoje, meu carro, ele atualiza automático, então ele está ligado à internet. Sem dúvida. Se ele está ligado à internet, ele tem canal de entrada e saída. Justamente. Ele está sempre conectado a um servidor. A um servidor, que pode ser hackeado. Exatamente. Então, aí a gente entra no nosso maior loucura, ponto hoje tecnológico, que é a segurança, cara. Isso foi uma discussão uns dias atrás, né? Há um tempo atrás, né? Sobre um carro que ele foi acessado, não um carro elétrico especificamente, mas um carro tecnológico.
ele foi acessado e a pessoa conseguiu fazer algumas alterações ali, por exemplo, conseguiu fazer com que o veículo não freasse. Misericórdia. Então, assim, Você tá doido? essa preocupação Existe ela esse lado, é real uma e já preocupação aconteceu, real, né? e ela acontece o tempo inteiro, né, Ó, sabe o cara? que o brasileiro vai Tudo. fazer? O brasileiro vai aumentar a autonomia da bateria do carro. Ah, com certeza. Consigo desbloquear mais 10% da bateria. Consigo craquear o seu carro. Vou liberar mais não sei quantos cavalos de potência. Isso aí eu tenho certeza. E é uma que vai realidade acontecer. que existe lá, por exemplo, nos carros a injeção que a galera utiliza lá dos maps, dos remaps. Sabe por quê? Se uma fabricante dá 8 anos de garantia na bateria, porque ela tem muita gordura para queimar ali. Ao meu entender, quer um exemplo? a profundidade de descarga que a gente fala na engenharia elétrica, né? A bateria, a gente trabalha numa profundidade de descarga. Que é um cálculo da engenharia mesmo. Acho que esses caras vão fritar essas baterias, os vai falar carros- assim, ó, libera aqui pro carro. Por exemplo, velocidade de recarga é uma coisa interessante, que é controlado pelo um controlador de carga. Então, por exemplo, o carro da Flaviane carrega 90. O meu carro carrega 290 kW. Eu tenho certeza que alguém entra lá e consegue. Ó, agora o carro vai carregar, não é mais a 90, vai carregar a 120, Mas 150. É uma novidade que agora sendo aplicada para os carros elétricos, mas as montadoras já faziam isso com os carros a combustão. A Volkswagen recentemente, quando lança os motores da família EA211, sobretudo os motores com turbocompressores, ela faz lá a classificação 200 TSI. Explora quase que numa escala muito grande. São os mapas, né? Quase que é o máximo ali da estrutura. A Volkswagen começou a perceber o quê? Mais manutenções acontecendo, os motores tendo uma vida útil um pouco menor. Reduzida, né? Reduziram. Então, hoje, os carros de entrada da Volkswagen que utilizam turbocompressores, agora com a classificação 170 TSI, que já foi ali uma estratégia mercadológica da Volkswagen em preservar o produto. Mas, fato, a gente teve recentemente aí um youtuber famoso que passou um BYD Seal num dinamômetro e ele remapeou lá a quantidade de cavalos. Olha que loucura. Aí. Então, agora, mas essa realidade de acessar dados, por exemplo, meu carro, isso não... No Fusca não tem esse problema, né, Gris? Tá tranquilo, né? Por enquanto. O Greitson preocupado do Fusca vazar os dados. Estou com medo de alguém acessar os dados pessoais lá no Fusca. Lá, o Reb? Se meu Fusca falasse. Baber, como é que é o... Não, o Reb, que era o tinha Fusca lá. se meu assisti Fusca todos. falasse. Fico tentando fazer meus filhos assistirem, mas eles não querem assistir filme dessa época, né? Pra ver se começa a gostar mais do Fusca ali. Mas essa realidade de vazamento de dados, de acessar dados... Entra muito na sua área, né, Gris? Também. Mas isso não é uma particularidade só dos carros elétricos, né? Fica parecendo, por exemplo, meu carro. Tudo que está conectado é possível ser invadido. Isso não é do carro elétrico, é de qualquer carro que tem uma central de controle. Isso aí. Eu tenho um aplicativo aqui, por exemplo, da montadora do meu carro, que eu ligo o meu carro daqui, se eu quiser. Eu abro todos os vidros, eu destravo a porta para alguém acessar, tranco as portas, né? Corto o motor se ele sair, por exemplo, sem minha autorização. Então, assim, é um carro a combustão, mas ele tem uma central de dados ali que administra tudo isso remotamente. O novo carro da Volkswagen, eu acho que é o A7, sei lá, eu esqueci o nome dele, ele tem uma câmera interna que você vê pelo seu telefone, para você ver o bebê conforto, ver alguma coisa. Então, você deixou seu cachorro dentro do carro, você acessa pelo seu celular e vê o carro por dentro. Então, é uma loucura isso, cara. É isso aí. Agora, e aí voltando na segurança de dados, né, e o Daniel vai falar com muito mais propriedade do que eu. Imagina a segurança por trás de todas essas informações, né? Uma coisa que é recente, por exemplo, no Brasil, é a Lei de Proteção de Dados. Então, cada vez mais os nossos dados eles vão ser protegidos, e isso por força de lei, isso é fato. E aquela tecnologia, né, dentro desse contexto como um todo, que é muito mais vulnerável. Por exemplo, recente eu vi uma matéria onde um hacker conseguiu acessar, por exemplo, os dados de câmera de uma babá eletrônica dentro de uma casa. Olha pra você ver. Que era conectada, por exemplo, numa rede Wi-Fi. É super possível, acontece. Inclusive, invasões através de impressoras, aqueles dispositivos pequenos. Uhum. E tem um ponto que eu vou um pouco além no fator tecnológico, que é, hoje,
todas as montadoras de carros, elas também demandam, e praticamente todas têm essa transparência no sentido de código aberto, que é algo que vem sendo muito explorado. Afinal, se você tem um time de 1.000 pessoas trabalhando de forma gratuita para melhorar o seu sistema, é muito vantajoso. Então, cada vez está se tornando mais comum esse mundo do open source. E com os carros não é diferente, com as montadoras não é diferente. Então, você consegue ali coletar a informação. Então, a montadora ela vai te disponibilizar todo o código do carro, do que está sendo utilizado, para justamente que você tente melhorar, criar outras aplicações em cima daquilo, fornecer novos aplicativos. Assim como o dispositivo do celular, né? Antigamente, eu ainda peguei, eu sou mais novo aqui da mesa, mas eu peguei a transição para o smartphone, onde a gente tinha pouquíssimos aplicativos. Hoje é uma infinidade. Isso aí. Isso vem acontecendo com qualquer fator que tenha ali a tecnologia da informação embarcada. Né? Então, se o carro ele tem uma central, onde você consegue adicionar algo muito parecido com o celular, naturalmente vão surgir aplicações e, com isso, muitas vulnerabilidades. Afinal, a segurança é aquilo, né? Enquanto funciona, tá tudo certo. Na hora que acontece o primeiro problema, aí a gente vê... Será que no futuro vai ter um antivírus para um carro? Nossa, com certeza. Eu acho que o mercado de negócio aí. Não, mas eu acho que o mercado vai regular. Porque, vamos pensar aqui, as marcas de celulares, por exemplo, elas têm existem marcas que são mais seguras, que investem mais em proteção de dados, e outras marcas não. Sem dúvida. E aí pode ser um posicionamento de mercado, inclusive. Então, nós, quanto consumidores, as empresas, quanto consumidores, vão fazer essa escolha. No sentido, poxa, a marca X se preocupa também com vazamento de dados. Verdade. Sem dúvida. E aí pode ser uma variável. Se torna um mega diferencial para a marca. Mas eu acho que o mercado vai se regulando quanto a isso. E é o que vocês falaram, né? A gente vive em uma constante exposição. Hoje está todo mundo conectado aqui o tempo inteiro. Justamente. E com o carro não vai ser diferente. Há 2 dias atrás teve um fator muito interessante que eu até cheguei a comentar, isso viralizou por algum motivo no Instagram, que a gente teve a queda de uma empresa chamada Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa totalmente virtual. Ela não é uma empresa que se tem servidores e tudo mais. Ela utiliza de servidores de outras empresas. O que ela faz é justamente esses caminhos de proteção. Então, ela controla todo o tráfego de informação que tem. Por exemplo, saiu do Brasil e está indo para os Estados Unidos, vai passar pela Cloudflare em algum momento. E essa empresa teve uma falha gigantesca, ficou mais de 16 horas desativada. E o que aconteceu? 20% da internet do planeta parou de funcionar. Tá louco. Então, sites comuns como Canva, que hoje em dia é muito utilizado, Photoshop, o Instagram passou suas falhas. Então, a gente teve, de fato, uma queda tecnológica durante 16 horas. Aí você pensa, né? O carro autônomo... 100% autônomo. Com uma falha dessa? Porque, justamente... Então, são pontos assim, a se pensar. E, sem dúvida, as empresas elas vão investir muito nisso e principalmente na segurança. Ô Greitson, e falando em apaixonados por carro, né? Você tem um canal aí com bastante audiência, bastante seguidores. E eu vou entrar num assunto polêmico também aqui, que é o carro elétrico não fazer barulho. Isso é algo que, assim... Tem que colocar caixa de som no carro? Eu falo quando eu ando com o meu carro, aí paro no semáforo assim, o pessoal, acelera aí. Não dá barulho. Eu falei assim, não faz barulho. O pessoal, não acredito. Aí vem aquela frustração. Aquela cara de frustração. Pois é. Mas assim, o que você acha dessa história de carro não fazer barulho e tudo mais? O canal, o Apaixonados por Carros, né, na própria concepção do canal, era pegar quem gosta de carro. Quem gosta de carro, ele gosta de carro de tudo quanto é jeito. Então lá tem pessoas, por exemplo, que gostam de tecnologia e ele quer ver sobre tecnologia, ele pergunta, ele participa, ele interage. E para ele, tecnologia é tecnologia. Então, um carro que não faz barulho, um carro silencioso, um carro econômico, um carro que falta só voar, é o ideal. E tem aquele que gosta dos carros antigos, por exemplo. Tem um meio termo ali. Só uma dúvida, tem quem gosta de Peugeot? Eu gosto. Você tá criando briga. Tem muito. Mas ainda continua sendo o motivo das piadas, né? Apesar que melhorou muito, né? Se a gente pensar aí no... Cara, Peugeot é Fiat agora. Exatamente. Se você falar mal de um Peugeot hoje, você está falando mal de um motor Fiat. Então... Só para defender um pouquinho a Peugeot aqui, porque eu também gosto muito de Peugeot, já tive alguns ao longo da minha vida. Eu fiquei triste quando a Fiat incorporou a Citroën e a Peugeot. Porque ele nivelou para a Fiat, né? Exatamente. A Citroën, por exemplo, que é uma marca francesa, as pessoas tendem a ter
preconceito com as marcas francesas, cara, sempre trouxe tecnologias assim diferentes, carros futurísticos. Acabou. Acabou, cara. Então nós que somos amantes ali das marcas francesas... Mas esse é um dos pontos, né, os desafios da globalização. E isso faz com que também o custo dos produtos caiam cada vez mais. Ford já falava, né? Bem, peça qualquer carro desde que seja preto. Nós conversamos sobre isso agora recente. Há pouco tempo atrás, o volante do carro era produzido de acordo com a categoria do carro. Então, você tinha um carro com uma categoria superior, o volante dele tinha uma característica Banco diferente. também. Xícara tem um carro com banco recaro. Isso aí. Nossa, até o cheiro era Hoje não. Hoje você Recaro. entra em qualquer carro, de qualquer montadora. O padrão é bem parecido. O padrão é parecido. Desde a linha mais econômica, vamos dizer assim, né, mais acessível, a uma linha premium, uma linha de luxo. Por quê? Isso é para diminuir custo. E isso é interessante do ponto de vista de consumidor. E uma coisa que melhorou muito, Grito, que era muito legal. Por exemplo, o Brasil sempre recebia a geração passada da Europa. Sim. Tipo assim, o Golf saía de linha da Europa, ele era lançado no Brasil. É isso aí. Então era sempre um delay, né? Hoje isso acabou. É o que nós falamos, né, de estar atrás da tecnologia. O carro de injeção ele já existia há muito tempo. Por que a Peugeot ela ficou tão queimada no Brasil? Porque os primeiros carros que chegaram aqui... Ninguém sabia da manutenção. Não tinha mecânico para mexer, não tinha equipamento, não tinha ferramenta para mexer num carro desse. Era um carro mais eletrônico do que mecânico, né? Isso aí. Pega a abertura dos portos, né? Na época lá do Fernando Collor, que desembarcou aqui no Brasil um Tempra, um Tipo... o carro super Maré. tecnológico, concorrendo com o quê? Com o Fiat Uno, Maré nosso veio um da pouquinho época. depois, né? depois. Mas também foi um avanço tecnológico que gerou uma Isso série aí. de problemas. Mas concorrendo com a nossa tecnologia que estava aqui, né? Que virou doido. piada, né? Os carros brasileiros são carroças. Não, você pega o Peugeot 206 competindo com o Gol quadrado. É isso aí. Pega o relançamento do Fusca que seja, em 94? É 95, é o 93, Itamar. 94, 95. Itamar Franco. Um Fusca, por exemplo, concorrendo vendas ali com... Gol Bolinha. Com Gol Bolinha, com o Corsa Wind. Corsa Wind. Muito mais econômico, muito mais tecnológico. Gol Bolinha era o famoso sistema Monopoint. É isso aí. Um bico injetor. bico injetor. Basicamente era um carburador que trocaram o giglê com um bico injetor, né? Isso aí, com uma eletrônica ali Uma mais, eletrônica mais incorporada. E chegou a ter a Saveiro 94 ou 95, acho que foi a última da Saveiro quadradinha que chegou a sair com Monoponto também. monoponto também. Nessa época eu lembro que... Agora, eu queria, assim, te fazer uma pergunta quanto engenheiro elétrico e... Não, aí. Engenheiro elétrico é Nossa, sacanagem. Cadê a tomada? A tomada tá ligada aí, tá ligado a Engenheiro tomada. elétrico, não? engenheiro Ó, Engenheiro eletricista. tá certo. Vou falar a verdade com você. Quer fazer raiva no engenheiro eletricista, é chamar ele de engenheiro elétrico. Mesmo que eu te chamar de engenheiro de produção, de administrador. Mas Agora eu peguei no você. Agora vai. Agora a gente vai A sair mesma da coisa você porrada falar aqui. assim, Cadê o você Itabira? está- Muita treta aí do... Mas é a mesma coisa, voltando aqui pro assunto de casa, é a mesma coisa de você estacionar um Voyage ali e falar, lá, você estacionar um Jetta ali, alguém falar assim, Marlon chegou com o Voyage dele ali, ó. Com Santana, cara. Sabe um negócio que eu vi outro dia muito legal? Uma mulher falando assim: o que é os carros da Volkswagen para uma mulher que não entende de carro? Aí mostrou assim: Gol. Aí depois mostrou o Voyage. É um Gol. Gol com bunda. Aí depois mostrou o Polo. Gol Gourmet. Aí depois mudou pro vi. Virtus. Gol com bunda Gourmet. Gourmet. É mais ou menos O isso. Virtus, gol bombado. O Nivus, gol bombado. A Saveiro, ó, gol Agroboy, sei lá, um trecinho. É muito Tipo louco, isso. né? Então, a pergunta que eu ia fazer pro engenheiro eletricista da mesa é a seguinte. Nós tivemos aqui no Brasil, no início dos anos 2000, um período de apagão. A galera mais nova aí da live talvez não lembre, mas aqui no Brasil a gente teve um período de apagão. Colapso de energia mesmo. De energia. E a pergunta é, cara, com tudo ficando elétrico agora, né? Você vai nas casas aí, tudo muito tecnológico, tudo usa eletricidade, e com essa demanda que nós estamos tendo dos carros elétricos, o Brasil suporta isso tudo? Não tem nenhum risco aí de energia? E qual que é o papel, por exemplo, da energia renovável neste aspecto? Então, isso é a pergunta de R$1 milhão, né? Porque é o seguinte, o brasileiro ele aumenta o seu consumo orgânico em 8% ao ano. Então, ou seja,
8% você sobe. É a geladeira que deprecia. E não foi de novas cargas, não. Estou falando do mesmo perfil comportamental. Então, o celular, a bateria dele descarregava a cada 2 dias, agora eu tô da hora. Então, é isso. E nós tivemos agora, num passado recente, um acréscimo de carga muito grande que foi de ar-condicionados. Porque ar-condicionado era privilégio de rico. E popularizou o ar-condicionado. Então, hoje, inclusive, eu estou morrendo de frio aqui com esse ar-condicionado aqui. Eu tenho uma pessoa aqui dentro que ela nasceu no país errado. Mas aí o que acontece? O Gleice quer um cafezinho aqui, ó. Um cafezinho de graça, tá, gente? Pode ficar à vontade aí. Aí, o ar-condicionado já foi muito grande. Nessa época, inclusive pouco depois, houve até campanhas para as pessoas não ligarem o ar-condicionado em determinado horário e também tomarem banhos em horários alternativos, de horário de pico, por causa disso. Aí agora, também nós tivemos um acréscimo muito grande com o avanço da informática com os data centers. Sem dúvida. Para processar todo esse tipo de informação. Tem chegado um no Brasil que vai fazer um consumo daqueles. Exato. Aí agora vem com a IA, que também são novas cargas que não existiam. E agora também os carros elétricos. Em paralelo, em 2012, onde veio a 482, que permitiu-se você conectar sistemas de energia na rede, né, solar, eólico e afins, que na geração distribuída, ajudou bastante nisso. Se não fosse hoje, as milhares de usinas solares que foram conectadas, esquece, nossa capacidade hídrica não iria manter o nosso país. Não iria. Então, o que é que nós estamos vivendo hoje? Até entrando no mérito da grande polêmica que nós estamos vivendo, que é a respeito da inversão de fluxo. Nós temos muita energia durante o dia e pouca energia à noite. Aí a pessoa fala assim, mas está rejeitando energia solar e estamos em bandeira vermelha. Aí nós entramos num cenário que eu aposto muito em crescimento, tem até ali um BES de energia ali, que é armazenamento de energia, que é o que vai resolver essa questão. Então, nós vamos precisar de ter bancos de baterias para poder armazenar energia, não armazenar o vento, igual a Dilma queria, armazenar energia para, nos momentos de pico, essas baterias entrarem para fazer o controle da carga. Porque o grande problema não é o consumo, é a carga. As pessoas confundem muito consumo com demanda. Então, o problema não é ao longo do tempo, é em um determinado período de tempo. Então, por exemplo, a maioria das pessoas largam que horas o serviço? 18. A maioria das pessoas chega em casa que horas? 19. Todo mundo faz o quê quando chega em casa? Toma banho. Liga a luz. Liga o ar-condicionado e chega, põe o carro para carregar. Na hora que chega, pum. Então, o que nós precisamos ter evolução em bancos de baterias para poder ajudar a controlar essa oscilação aí nesses momentos aí. Mas eu não acredito em novo apagão no nosso país, não. Acredito que nós temos muita energia aí. E a qualidade da nossa energia que está chegando nas tomadas lá? A pessoa vai comprar um carro e aí a gente está falando de valor agregado. Um carro, por mais que tenha diminuído os custos aí, sobretudo dos carros elétricos, mas é algo que custa muita grana. A qualidade da energia que chega lá é uma energia de qualidade ou nós corremos riscos, às vezes, ali de depreciar um veículo, de estragar um veículo em virtude da qualidade da energia que chega? Aí são duas coisas em uma. Primeiro é o seguinte, em Minas Gerais nós estamos bem amparados. Por mais que toda a raiva que a nossa concessionária de energia nos faz, ela ainda tem um serviço de qualidade aí confiável. Tá? Então, assim, se for pegar Itabira, sei lá, num ano que acaba a energia, quantas vezes? Pouquíssimas vezes. Né? Agora, outros estados como São Paulo, grandes centros, você vê aí o tempo todo, acaba luz e tudo mais. Quando você vai ter um carro elétrico, você vai carregar esse carro, você tem que seguir as normas de segurança, DPS, disjuntor, toda essa questão para que se tiver sobrecarga, vou tentar não falar o engenheiro, né? Mas se tiver ali uma sobrecarga, por exemplo,
aquilo ali, o seu carro fique protegido. Assim como uma televisão. Inclusive assim os como... adaptadores, né? Eu lembro de eu ter conversado com você sobre essa questão do conector do carro, justamente o plug do carro. Né? Pensando no cenário brasileiro, pensando no brasileiro, o brasileiro vai tentar, né? Você tem às vezes um carro com um conector um pouco diferente, ele vai tentar fazer um adaptador. Coloca um T. Coloca um T. O único e primeiro incêndio que nós tivemos no Brasil de carro elétrico foi por causa de uma extensão. Justo. O que o cara fez? Olha a cabeça. O cara pegou uma extensão do apartamento dele, esticou e ligou dentro do carro. A extensão... agora, né? A corrente muito alta. A gente é do usuário, né, cara? A extensão pegou fogo no carro e a bateria não pegou fogo. Oh, detalhe interessante. Ninguém abordou esse assunto. Depois eu pedi até para Lorena, tá, que vinha para a gente pegar essa imagem. Naquele negócio que teve ali do Rio de Janeiro, eles fizeram algumas barricadas, ali era um Dolphin. O que eu acho que os traficantes fizeram? Cara, eles estão falando tanto que esses carros pegam fogo, vou meter um carro elétrico aqui nessa barricada. Explodir. E o carro ficou lá intacto. Assim, pegou fogo. Mas igual a pessoa vai explodir, vai não sei o quê, não teve. E quase ninguém abordou isso. Eu vou até fazer levantar mais dados sobre essa informação. Só tô falando, nós estamos com 1 hora de live, ou seja, quer dizer que nós estamos falando demais. 1 hora e 3 minutos. Vou aproveitar esse momento para mandar um abraço aqui para um grande parceiro que está na live, que é o Rodrigo Mendes, lá do Prata, é um professor amigo meu, apaixonado por carro também. Tem um Peugeot 208, apaixonado pelo Peugeot, está indo buscar no sábado uma moto. Que top! Uma moto custom lá em Belo Horizonte. E é um entusiasta da tecnologia também, sempre me pergunta sobre as usinas solares, sobre os carros elétricos, inclusive fala que no futuro certamente terá um carro elétrico. Então, um abraço para você. Muito obrigado aí, Rodrigo. Então, senhor Rodrigo, hoje a imagem está ruim, mas quem chegou depois aí também no YouTube vai estar ótimo e as próximas transmissões também aqui no Instagram vão estar ótimas. Tivemos um problema técnico, mas não poderíamos deixar de bater um papo com vocês aí. Mas agradecer, né? Acho que se deixar aqui, vamos ficar aqui 2 horas falando. Né? Sem parar. Só um último gancho aqui, aproveitando essa frase do Marlon, porque é importante a gente falar. Muito se falou de carro, mas tem crescido também as bicicletas e as motos elétricas. Virou uma praga esse Virou uma febre. Não, uma praga não, porque resolveu o problema daquelas motoquinhas. Barulho daquelas cortadoras de grama. Você achava que vinha ali um trator e passava aquela bicicleta. Ficava aquele cortador de grama passando na porta o dia todo. Mas isso vai ter uma juventude muito obesa, tá? Porque lá no meu condomínio lá só andam de bicicleta elétrica. Ninguém elétrica pedala, virou uma febre, cara. E a moto também, né? Mas é uma solução econômica de mobilidade. Né? Sei lá, vamos colocar 5 anos atrás, um pouquinho mais, já um pouco mais, bem mais, talvez 2015, 2016, já era uma realidade das grandes cidades os patinetes elétricos, né? Aqueles por aplicativo mesmo, aqueles de aluguel. E isso cada vez vai transformando a realidade das novas gerações. Hoje tem monociclo. O Greidson me fez lembrar aqui da nossa infância, né, Greidson? O Walk Machine, você lembra? Nossa, o Walk Machine. Que isso? Nostalgia, era o sonho de consumo de todo mundo. Vamos caçar o Walk Machine aí um dia desse? Será que acha? Não, mas acha. Vamos fazer o Walk Machine elétrico? E aí com esse saudosismo, né, do Walk Machine e das motinhas estragado que funciona. Não, e pra fazer funcionar a gente era uma luta. Arrebentar o braço ali de tanto puxar a cordinha. Não, meu Walk Machine tem motor de motosserra. Esse aqui anda mais. Mas aí voltando então na sua pergunta sobre motor, né, eu acho que esse aí é o gancho para voltar lá naquela resposta que não saiu ainda. Eu acredito que para o futuro, o motor ele vai continuar com essa admiração, com essa paixão que existe. É gostoso você ouvir um barulho, por exemplo, de um V8, né, de um V6, de um carro funcionando, né? Mas eu não troco meu carro que faz 0 a 100 em 2,3 segundos. Não. O barulho não. Mas essa que é a grande questão. Para o dia a dia, para o uso, né, racional, quanto mais silencioso, melhor. É mais conforto, né? É muito mais prazeroso numa viagem. Agora, no dia que você quiser ouvir um barulho, o que você vai fazer? Você vai ligar aquele Opala seu, vai dar umas 2 aceleradas dentro da garagem,
acordar o condomínio inteiro, desligar o carro e entrar feliz. Ô, gente, da pra quem vida não pra sabe, dentro de casa. eu tô fazendo um Opala de 600 cavalos. Pois A é. gasolina, aí vai ser o contraste, né? Um Opala e um carro elétrico na garagem, né? Imagina o contraste. Esse cara só pode ter problema de cabeça, né? Tem base um negócio desse? Mas eu acredito que no futuro a realidade vai ser essa. É. Agradecer o Mário, professor Mário. Eu quero agradecer muito essa pessoa maravilhosa. A gente disse quando bate-papo aí, foi meu professor na faculdade e tal. Falou, seu Pablo é uma pessoa maravilhosa, foi um excelente aluno e hoje é meu professor. Quem sou eu? Tá doido? O senhor que foi referência e é referência aí para nós aí também, agora é colega de trabalho do mesmo setor. Daiane também está aqui na live. Ó. Daiane é a nossa coordenadora aqui de engenharia. Ela com certeza vai estar na próxima live, se Deus quiser, né, Daiane? Daiane é o nosso Google. Aqui a gente não tem Alexa, não. A gente fala assim, Daiane. Resolve tudo. A Daiane Sabe resolve de tudo. tudo, sabe de tudo. Mas é muito bom, gente, né? Esse bate-papo, a gente vai tentar criar essa rotina aqui de bate-papo também. O Robson está ali também, vai participar com a gente também. Nossa ideia é a gente trazer pessoas aqui e rotacionando, mas de antemão quero agradecer, convidá-los a estar de novo para a gente resolver esse problema técnico e voltar com novos assuntos. Então, eu acho que tem muitos assuntos para a gente abordar ainda. Eu quero um dia a gente trazer mais números mesmo de custos, fazer simulações, ensinar as pessoas a como calcular e fazer isso tudo. E não deixar de falar da Plugou, né? Nós estamos aí colocando vários eletropostos no Brasil e especialmente nós temos uma obra muito robusta ali em Belo Horizonte, que vai ser o primeiro hub de recarga de Belo Horizonte e o primeiro em Minas Gerais no conceito que nós estamos fazendo. É um espaço grande para recarga de 12 veículos simultâneo, com coworking, fraudário, sala de reunião, vai ter o podcast lá também. Que mais? Calibrador de pneu, aspirador. O espaço completo, né? O espaço completo. Você chega lá, você resolve tudo para o seu carro. E se você estiver trabalhando, você consegue continuar trabalhando. Então, assim, a Plugou ela veio para ser disruptível, né, Flaviano? E também facilitar a dor das pessoas, que é carregar com rapidez e com infraestrutura. Então, lá um ambiente climatizado, com ar-condicionado, refrigerante, cafezinho, tem tudo lá. Então, em breve, nós vamos divulgar a data e estaremos lá com uma transmissão ao vivo também, um podcast lá na inauguração, provavelmente em janeiro. Vamos ver. Tudo depende da Verônica. Ela deve estar vendo aí, ó, e o Robson, que são os responsáveis pelas obras lá. Vamos ver o que vai dar. Mas eu queria agradecer aí o Daniel, aí o dono, né, mais chique, o nome que eu tenho lá, ó. Techsolver. Da A área de Devs. TI ela é engraçada porque ela tem termo demais. Cara. É uma sopra de letrinha. Resumindo, gente, ele é o dono, tá? O Marlon. CEO. O Marlon aí, amigo de infância, né? E também professor, mestre, administrador. Futuro doutor. Então, eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui. E passou muito rápido ali esse período que nós estamos juntos, né? É uma alegria muito grande porque, de fato, a Plugou está contribuindo para o mercado. Um espaço desse que está chegando em Belo Horizonte, oportunizando que as pessoas carreguem os veículos, que tenham espaço ali para poder esperar com segurança, com conforto. Isso vai ajudar também o segmento de carros elétricos. Então, parabéns para o Pablo, para a Flá, para a Plugou. E dessa forma vocês vão ajudando aí os apaixonados por carros, os apaixonados por carros elétricos, por motocicletas, enfim. É um prazer, contem comigo sempre que precisarem. É isso aí. O Greidson também. Daniel também, acabou que eu cortei ele. Eu te agradeço, viu, Daniel, por você ter vindo aí. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre bom, sempre um aprendizado e é muito bom a gente poder falar dessas áreas que estão tão conectadas, né? Tanto a mobilidade, a área jurídica também, o Greidson, a administração, tudo isso faz parte, né? É algo que eu comento muito com aqueles que me acompanham o meu trabalho, que é que a tecnologia ela está em tudo. A tecnologia da informação hoje ela é uma ponte para independente de qualquer negócio, né? Todos os negócios eles estão envolvidos. Então é sempre bom estar falando desse tema.
Muito bom. Agradecer o Gredson também. Pode falar. Daniel não vai assumir, não, mas ele teve uma bicicleta motorizada, daquelas que faziam barulho. Eu tive uma Shinerai, cara. Mentira, eu não sabia, não. Eu tive uma Shinerai. Mas tinha cano de descarga. Não, mas a Shinerai era bonita, cara. A Shinerai era uma Liberty bonitinha, parecia uma bis. Meu Deus do Com céu. 16 anos de idade eu tive uma Shinerai. Eu não lembro disso. Ó, eu tive que vender a Shinerai porque eu fui parado na Blitz, você acredita? Começou uma febre de Shinerai, virou uma bagunça, eu ainda era menor de idade. Aí começou a invasão chinesa. Não, e olha que a minha, realmente, ela dava pra se enganar. Se você visse a minha Shinerai e uma bis do lado, você vai assim, não, cara, é uma bis, não é Eu não Shinerai, lembro disso, não. Daniel. Eu Pois acho que eu morava em Itabira na época, então. Eu acho que você não tava aqui, não. Mas A foi sua mais de era um ano, cara. do barulho, Nossa, não. era Senai, Enza, Buscaram o escola, Daniel tudo umas ali. né? 14 vezes na Blitz, Cara, foi né? muitas vezes, cara. Tinha dia que eu acordava 6 horas da manhã, ia pro Senai e parava na Blitz, cara. O policial me descascava. É porque ela não pode, não? Na época não podia, né? Agora tem uma habilitação especial para quem quiser utilizar essas motos. E tem que ser de maior, baixa né? cilindrada e tem que Eu ser era de maior. menor. Ó, que loucura. Ela tinha, antes podia, até 50 cilindradas, até 49, né? Cilindradas, você podia andar sem habilitação. E aí, com essa febre que ocorreu. Agora passaram- essas motinhas, acho que até 1000 watts não precisa de habilitação, não. Essas novas agora aí. Até 1000 watts, se eu não me engano. Eu não Quer ver, ó? não Mas tem as orientações corretas para se utilizar. Exatamente. Eu vi isso hoje, lá em Balneário Camboriú. Eles estão começando a fazer as blitz para orientação. Então ela tem um certo comportamento e, consequentemente, acho que isso vai gerar algumas normativas, né? Alguma lei vai entrar para cobrir isso. É igual hoje, por exemplo, é tranquilo você ter uma bicicleta elétrica. Agora, o que é uma bicicleta elétrica, né? Ela tem que ter pedal, né? Mas tem uma bicicleta elétrica de 1000 cavalos. É isso. Então, assim, Faz 250 por hora. já existe E um burro ainda. já existe as limitações. Obviamente, tem as pessoas que ficam ali por conta de quebrar as regras, né? Mas eu acho que é até tema para um outro podcast. Outro dia eu fui ver essa motinha, porque eu até falei com o Daiane que ia arrumar uma pra Daiane, porque a Daiane anda com a mochila de 70 quilos nas costas. Isso. A gente chama ela de tartaruga ninja, porque ela fica andando com a mochila, né? Aí eu fui lá no lugar pra comprar, a moça falou assim, essa aqui era 2.000 watts, mas tá no documento como 1.000. Mas, Gui, te agradecer aí pela participação e pela aceitar esse convite aí. Já quero a gente marcar uma nova data aí. Vamos sim, com Beleza. certeza. Eu que com agradeço. alta qualidade. Só. Isso aí. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu falo que sou um admirador pelo trabalho que... Vamos começar lá na ON Energia, né? Vem desenvolvendo agora com esse novo produto, que é mobilidade, algo que é muito importante, né? Vai contribuir muito aí para a qualidade de vida de muita gente e contribuir principalmente para diminuir custo, né? Aqui Exato. você não está vendendo um produto qualquer, você está vendendo tecnologia, você está vendendo inovação, você está vendendo economia. Então, dentro desse contexto, né, que nós vivemos hoje, que é uma briga aí por tanto tecnologia, né, e economia, a Plugou ela chegou com essa inovação total. Muito bom. Fui lá no galpão, né, hoje é um galpão, mas amanhã vai ser o hub, né, de recarga. E é algo que é, assim, fantástico de ver, né? Imagina você poder carregar o seu carro, enquanto você está carregando, você abre o seu computador ali, você já participa de uma reunião emergencial. Quantas vezes na estrada eu tive que parar em algum lugar, por exemplo, ligar um celular, adaptar num lugar para poder entrar numa reunião, às vezes 15, 20 minutos, para avisar que daqui a um tempo eu ia chegar num local melhor para poder efetivamente participar da reunião. E agora essa realidade está chegando dentro dessa proposta. Isso aí, a Devs que está fazendo toda a parte tecnológica Pessoal, lá, né, Daniel? internet de 1 giga, tá? Aí, ó. Não é brincadeira, não. É 1 giga de internet Tá no vendo? Wi-Fi. Aí, ó. Não é no cabo, é no Wi-Fi. Tá vendo, gente? Agradecer aqui, ó, pra gente finalizar. O Alisson, né, tá aqui participando, falou que viu o nosso carregador lá no Ibis Confins. E ele também vai no Salão do Automóvel. O Alisson faz parte da nossa história, né? Começou com a gente aqui. Inclusive, ele foi um dos que nos ajudou a montar esse podcast lá atrás. O Samuel também participou aqui atrás. E Daiane tá pedindo para lembrar aqui, ó. Lembrando que nós já temos carregador em Manhuaçu, Petrópolis, Confins, BH, Itabira, NAC. Tem sérios carregadores vai ter agora
Tem alguns chegando aí, Juiz de Fora, Muriaé, Macaé. Aí tem vários aí. E, Pablo, para a galera que assistiu o podcast, ficou com alguma dúvida sobre os veículos elétricos, sobre o sistema de carregamento, é interessante essa semana aí, semana que vem, mandar um direct lá para o Instagram da Plugol, que aí a galera vai ajudando, tirando dúvida, dando suporte para poder, de fato, auxiliar essas pessoas. Estamos aí para ajudar. Outro dia apareceu uma turma aí perguntando se a gente vendia o carro elétrico aqui. Aí eu falei, é boa opção. Bom, pensei, tá sobrando espaço aqui, vou começar a vender carro elétrico aqui. Mas agradeço, né, mais uma vez, agradecer a Lorena, que ninguém tá vendo, ela tá ali, ó. Ela cuida do nosso marketing, a Flaviane, que tá aqui também. O Samuelzinho, né, Samuel? Vem cá, Samuel, pra você aparecer, ó. Samuel, gente, é a cópia do Greidson. É o mini Ali, ó. Dá um tchauzinho lá. Mini Greidson. É o mini Greidson. Tá aqui, acho que não tá te vendo, não. Ninguém te viu, não, ó. Vai Vem pra aparecer. cá, aqui, ó. Chega lá. Aí, agora apareceu. Isso aí, ó. Muito obrigado, gente. Até a próxima live. A gente vai marcar uma nova data. Agradeço todo mundo que acompanhou aí, de coração. E deixa aí o comentário, compartilha. Depois vai ficar salvo, não vai, Lorena? Vai ficar E salvo. no YouTube também. YouTube. Agradeço todo mundo que participou aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tamo junto.